olhar sempre a tecnologia como investimento. É assim que eu tenho que fazer e é assim que vocês têm que encarar. Tecnologia é um investimento, tá certo? Então, por favor, isso é o que eu mais peço para vocês, olharem a tecnologia como investimento. Outra coisa que eu quero que vocês sempre vão lembrar de mim nesse sentido. A tecnologia ela tem que ser encarada com muita responsabilidade, porque a tecnologia ela é um bem da empresa, né? Então, a empresa que mantém seus dados bem armazenados, seus dados corretos, suas backups em dia, você pode ter certeza que ela vai ter um diferencial sobre o seu concorrente, tá? Então é isso que eu peço para vocês. Nesse momento, gente, de pandemia que nós estamos atravessando, o que está mantendo o mundo em pé? A tecnologia, né? Os home office da vida, né? Tudo que é o meio tecnológico, nós só conseguimos estar aqui nesse momento trabalhando, dando aula, comunicando, porque nós temos a tecnologia, tá? E vocês podem ter certeza e gravem isso. Nós vamos voltar ao que era? Eu acredito que não. Mas nós vamos voltar de forma diferente, com um olhar especial à tecnologia. As empresas vão passar a olhar a tecnologia de outra forma, né? Como no bate-papo com o Maia, lá da MD Brasil, na segunda-feira, ele falou uma coisa que é muito importante, a gente tem que deixar isso na mente, né? Vão encarar a tecnologia de forma diferente, principalmente o home office de forma diferente, tá? Então é assim que vai funcionar daqui para frente, tá certo? Mas o que eu quero que vocês entendam? Primeiro, esse conceito de RP, eu acho que vocês já entenderam que eu tenho um banco de dados central, os módulos e os submódulos, tá? E para mim fazer um projeto de investimento, um projeto de informatização da empresa, igual eu simulei para vocês. Vocês estão criando uma empresa, aquela empresa que vai ser do interdisciplinar, e vocês querem informatizar essa empresa. Informatizar, vocês não confundam com colocar computador. Colocar computador é uma parte da informatização. Eu sempre falei para vocês na sala de aula que primeira coisa eu tenho que ter o software e saber que software eu vou usar para depois eu comprar o hardware. Esse é o processo correto. Eu saber os programas que eu vou usar para depois eu comprar o hardware, montar o hardware em cima disso. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, e lá quando nós estávamos fazendo as descrições dos hardwares, eu pedi para vocês, pessoal, cada setor é um hardware diferente. Por quê? Porque cada setor necessita de uma configuração diferente, tá? Ah, Augusto, mas eu coloquei 2 setores com hardwares iguais. Dá certo, mas assim, eu tenho que sempre entender que um hardware vai ser diferente do outro. Por quê? Porque as necessidades são diferentes. Se vocês olharem aqui no meu layout do meu sistema RP, por exemplo, o hardware que eu tenho lá no setor de tecnologia vai ser diferente do hardware que eu tenho no setor de compras. Por quê? O setor de compras é um setor de configuração mais básica, né? O setor de tecnologia é uma configuração mais avançada, usam programas mais avançados. Geralmente no departamento de compras você vai usar Word, Excel, PowerPoint, Windows, né? E um módulo do sistema RP. Lá no departamento de tecnologia não, você vai ter que ter um CorelDRAW, você vai ter que ter um Photoshop, coisas mais avançadas, né? Para se utilizar. Então eu tenho que sempre pensar qual o software que eu tenho primeiro para depois eu colocar o hardware. É assim que eu faço, tá certo? E quando eu vou fazer esse processo de informatização, a primeira coisa eu desenvolvo o layout do sistema RP para saber quais são os módulos e submódulos e vou pensar no hardware. Então é isso que eu vou fazer. Por exemplo, vou dar uma demonstração para vocês. Essa aqui é a minha empresa, tá? Nesse momento, essa empresa só tem o software, ou seja, eu só sei quais os softwares vão usar aqui, tá? E eu vou usar uma descrição de um hardware, tá certo? Então, eu só vou fazer a descrição de um hardware a partir do momento que eu tenho o software. Por exemplo, eu vou abrir aqui a planilha do Excel. Vocês estão vendo minha planilhinha do Excel aí? Tranquilo, né? Sim. Tá. Por exemplo, eu tenho o módulo compras. Aqui está o módulo compras, né? Então, o compras, eu imagino que é um departamento
básico, certo? Então eu vou lá colocar uma descrição de um gabinete mais básico, uma placa-mãe mais básica, uma memória RAM de, sei lá, 4 GB mais básico, um HD de 1 TB, uma marca mais básica, uma placa de vídeo daquela mais genérica e básica, uma fonte de energia mais básica e um monitor de vídeo mais básico de 17, 19 polegadas. É assim que eu faço a descrição, né? Então eu entendo que o módulo compras está ligado aqui, o módulo compras, e eu tenho uma configuração de hardware específica. O módulo compras e o módulo vendas, se vocês analisarem, são módulos que a configuração de hardware são bem parecidas, tá? Pode ser parecido com o departamento financeiro? Pode ser parecido com o departamento financeiro. Mas, por exemplo, tem que ser diferente da parte de gestão que estariam vocês, porque vocês vão precisar de mais processamento, vocês vão acessar mais coisas. Então, é um volume de informação maior do que vocês vão trabalhar, tá certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui, e tenho aqui, por exemplo, o departamento de marketing. O que o marketing geralmente usa? Usam ferramentas mais pesadas, por exemplo, a edição de imagem, vai fazer um vídeo institucional da empresa. Então, eu tenho que sempre pensar nesse tipo de coisa, tá? Então, assim, eu vou ter que usar um programa, por exemplo, que eu estou usando aqui o OBS para gravação de imagem. Então, eu preciso ter um maior processamento e maior memória. Então, na configuração que eu for fazer do meu hardware, eu tenho que fazer um hardware já mais avançado. Então, por exemplo, aqui onde está compras, seria o departamento de marketing, tá? Departamento de marketing. Então, por exemplo, eu teria que ter uma placa-mãe melhor que o departamento de compras, teria que ter uma memória melhor que o departamento de compras, tipo uma memória aqui de no mínimo 8 ou 12 GB, um HD de no mínimo, eu estou falando imagem, né? Então um HD de no mínimo de 2 a 3 TB, né? Uma placa de vídeo mais avançada, aquela GeForce que eu coloquei para vocês, tá? Uma fonte de energia com um pouco mais de qualidade e um monitor maior, tipo 21 da marca Philips, por exemplo, tá? Então é assim que eu faço, eu tenho que pensar de módulo global, tá? Global, porque o meu financeiro ele é global, né? Meu recurso financeiro ele é global, mas olhando as características de cada departamento, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Cada departamento vai ter uma característica própria, tá certo? Volto a falar para vocês. Tem problema de dois departamentos serem iguais? Não, não existe problema disso, tá? Mas você tem que olhar o seu sistema ERP e colocar o hardware nela. É isso que é um processo de informatização de uma empresa, tá? Não estou falando aqui de contratação de link de internet, de rede, nada disso. Eu estou falando de hardware e software, programas e parte física do computador. É só isso que vocês têm que pensar. O resto é responsabilidade do setor de tecnologia, tá certo? Então, quando o setor de tecnologia trouxer uma proposta para vocês de investimento nesse sentido, vocês têm que ter no mínimo a noção básica de fazer essa gerência aqui, tá? Isso vai estar na responsabilidade de vocês, tá certo? Bom, vamos lá, vamos entender mais uma coisinha. Tudo tem um valor, né? Tudo tem um valor. Por exemplo, se você entrar lá hoje, eu mostrei para vocês lá dentro da sala de aula, Dell.com, por exemplo, Dell.com, e você for pensar num hardware para departamentos específicos, tá? Ou seja, vou pensar num hardware destinado ao marketing. Então você tem que vir, né? Por exemplo, vamos pensar em notebook de uso profissional, né? Você tem que imaginar que lá vai ser um equipamento maior. Então eu venho lá e vou colocar um i7, né? De 10ª geração já, tá vendo? Então ele vai ser um equipamento. Olha lá, tenho aqui SSD. Qual que é a diferença de SSD e de HD? Tá? Só para a gente não confundir. Quando eu falo HD, eu estou falando de um dispositivo físico, tá? Mas só que ele é mecânico, ele tem, igual eu mostrei na lousa para vocês quando a gente estava na sala de aula, ele tem como se fosse uma agulha, igual esses discos de vinil, e ele fica transportando os dados ali. O disco fica girando e ele fica transportando os dados ali, certo? Bom, já o SSD ele leva mais ou menos o conceito de um pendrive,
tá? Então ele é gravado de formato digital no pendrive, tá? No SSD. Por isso que o SSD ele é muito mais veloz que o HD. Só que as capacidades de armazenamento do SSD elas são menores do que o HD. Tá? Então essa é a diferenciação. Um é mecânico, o outro é lógico. Por isso que acontece essa diferença de velocidade. Então eu estou simulando aqui que eu vou comprar um dispositivo, tá? Para o meu departamento de marketing. Então eu tenho sempre que lembrar a configuração mais superior que eu tiver. Então eu vou aqui 16 GB de memória RAM, vou colocar um armazenamento de 512 SSD, vou colocar uma tela, vamos ver se ele dá opção aqui, não dá outra opção, né, de maior, mas aqui eu precisaria de uma tela maior. Tá? Eu vou deixar aqui e vou uma placa de vídeo integrada também, touchscreen, beleza. Então ele me mostra alguns baratinhos, né, alguns equipamentos que ele está me mostrando aqui. Então seria o departamento que eu colocaria um investimento tecnológico maior, tá? Então esse aqui seria meu departamento de marketing, tá? Bom, vou pensar no departamento de compras lá, por exemplo, que eu falei para vocês, que é um departamento mais básico, que é um departamento que eu vou usar o Word, Excel, PowerPoint, coisas mais simples. Eu posso usar, por exemplo, um i5, i3, nada impede, tá? Posso usar, por exemplo, um processador. Augusto, Oi? o Rafael perguntou se isso é sobre o Intel. Isso é sobre o Inter. Tá? Eu vou dar um exercício para vocês fazerem, mas o Inter é isso aqui. Uma parte do Inter é isso aqui, tá certo? Lembra eu falei que é o sistema RP e a processo de informatização e o site lá, tá? Deixa eu só voltar aqui, gente, que mudou minha tela aqui. Vamos lá de novo, tá? Para uso profissional. Eu vou lá pegar um processador i3, pode ser de 7ª geração, tudo mais simples, né? De 7ª geração, memória de 4 GB. Posso colocar um SSD ou um HD de vou pôr um HD de 1 TB, deixa o SSD mesmo, 14. HD não vou colocar porque eu vou colocar o SSD. Tá ótimo. Aqui que eu tenho equipamentos em torno de 3 a 4 mil reais, tá? Então eu tenho que sempre conseguir entender, eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas pensar em cada setor de forma particular. Eu tenho uma palavra que eu não gosto muito, mas é chamada de custo-benefício. Aqui nós vamos aplicar o custo-benefício. Tá? Saber aplicar o recurso financeiro da nossa empresa na área de tecnologia da melhor forma possível. O que precisar de mais capacidade, mais processamento, eu invisto mais. O que precisar de menos, eu vou colocar menos. Tá tranquilo até aqui, gente? Dá um feedback para mim. Positivo. Tranquilo. Tá. O que eu quero que vocês façam, pessoal? Bom, vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Como fechamento do nosso primeira parte do semestre. E vocês vão me entregar isso aqui na sexta-feira que vem, porque na terça vocês vão ter aula com o Randall e na sexta vocês vão me entregar isso aqui. O que eu quero que vocês façam? Que vocês peguem do sistema RP que vocês me entregaram, tá? Daquele que vocês postaram lá no Classroom para mim, e coloquem o hardware, a característica de cada um. Tá? Vocês têm aí aquela anotação que vocês fizeram na lousa, que eu fui passando lá dos hardwares. Tá? Então vocês vão pegar e fazer o seguinte, vocês vão pegar, olhar o sistema RP de vocês. No departamento de gestão, qual a configuração que eu faria? Tá aqui. Qual o gabinete que eu uso, qual placa-mãe, aí você indica aqui. Aí cria outro aqui, módulo, pode ser embaixo, pode ser do lado, aí fica a critério de vocês. Módulo de compras, né? Muito difícil isso aí. Compras. Aí você vai lá, seleciona aqui e faz, tá? As características dos hardwares do departamento de compras, beleza? Outro, vendas. Vai lá, marca, copia tudo bonitinho, tá? Tá aqui. Vendas. E coloca as configurações do hardware. É isso que eu quero que vocês façam,
tá? E é isso que vocês vão fazer na empresa de vocês do interdisciplinar. Esse exercício aqui, como nós vamos ter mais uma nota em julho, eu vou dar para vocês 2 pontos nessa nota sobre esse exercício aqui que vocês estão fazendo, certo? Então vocês vão lembrar que esse exercício tem um valor de 2 pontos na nossa próxima nota, que vai ser em julho. Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Entenderam o que eu quero que vocês façam? Sim. Então tá. Então vocês vão começar a trabalhar agora e fazer isso aqui. Eu vou ficar aqui à disposição de vocês para quem tiver dúvida, tá? Pega lá no caderninho de vocês, que vocês têm essa anotação lá, e vão construindo os hard de acordo com os módulos que você colocou na sua empresa. Os módulos, não submódulos, só os módulos que vocês construíram. Volto a falar para vocês, eu posso ter 2, 3 módulos com a mesma configuração? Posso, tá? Mas tem que se justificar. Por quê? Porque os departamentos têm que trabalhar mais ou menos igual. É isso que eu quero que vocês pensem. Pessoal, isso aqui é o fechamento de um projeto de informatização. Você está colocando o hardware na sua empresa e você está verificando o software da sua empresa. É isso que vocês vão sempre fazer na vida aí. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui, gente? Beleza? Professor, só Pode falar. não entendi a questão da nota aí. Como é que vai funcionar mesmo? Eu vou dar 2 pontos para vocês na nossa próxima nota que nós vamos fazer agora em julho. Entendeu? Augusto, Professor, só para confirmar, Augusto, então, o nosso Inter é fazer o sistema ERP, realizar, então, o processo de informatização com base no sistema ERP que a gente montar Isso. e fazer o site. Isso é o Inter. Entendi, obrigado. É muita coisa, não, professor? Muita coisa. Mamão com açúcar, moço. Pelo amor de Deus. professor, Guarda. Isso, choradeira. professor, o meu que não teve subtítulo, cara. Também você teria que ter colocado subtítulo, eu vi isso aí. Tem que colocar. Ah, então só tem 3 só, cara. E agora? Se vira, dá seus pulos aí. É o louco, professor. É. Professor, Rapaz. deixa pra passar isso aí em julho. Que isso, cara. Para, rapaz. Vocês estão super tranquilos, sossegados, burro na sua. Não, professor, deixa isso aí pro semestre que vem. Pessoal, vamos trabalhar lá então. Ó, eu tô aqui à disposição de vocês. Querem que eu coloque esse modelinho aqui para vocês? Só uma... Augusto, só em relação a esse modelo aí, é uma máquina, então, por setor, a gente monta? Se você achar necessidade, sim. Aí vai do que você vai entender, tá? Vai o que você vai entender o que seu módulo necessita. Tá certo? No meu aqui, por exemplo, eu já colocaria compras e venda com as mesmas configurações, porque eu não tenho necessidade de fazer configuração.